Boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao primeiro webinar de psicanálise da Unifesp, um evento integralmente gratuito e organizado pelos estudantes de graduação da Psicologia da Universidade Federal de São Paulo. Estamos ao vivo pelo canal do evento no YouTube. Eu sou Joana Rigotti, estudante de Psicologia da Unifesp e estou na comissão organizadora do evento. Hoje vamos dar início ao nosso terceiro e último ciclo, Psicanálise e Mundo, edição de 2 horas, sendo os últimos 30 minutos destinados a perguntas que os participantes podem fazer através do chat da transmissão do evento no YouTube. Desde o início das falas, a gente está anotando as perguntas e vai passar para os palestrantes ao final. As inscrições para esse ciclo ainda não abriram no site da Unifesp, portanto, o controle para essa mesa será feito pelo formulário que está na descrição do vídeo. Assim que abrirem as inscrições para esse último ciclo, a gente vai informar através do Instagram e os participantes que assistiram essa mesa poderão fazer a inscrição, que irá valer para todo o ciclo 3. Os certificados serão referentes a cada ciclo, então se você já assistiu os outros, você vai receber certificados dos outros e desse ciclo também. Cada participante deve fazer a sua inscrição para o determinado ciclo e assistir pelo menos 2 palestras para obter o certificado. As lives ficarão salvas no nosso canal do YouTube, o webinar de Psicanálise Unifesp. A nossa mesa de hoje tem como tema Acolhimento Psicológico Online em Tempos de Pandemia, um olhar para profissionais de saúde e educação, com os palestrantes Pamela Regina Monteiro Alves, Rebeca Botaro T. Caparrose e Ricardo Araújo. Pamela Regina Monteiro Alves é psicóloga clínica, pós-graduanda em suicidologia, prevenção e pós-venção, processos autodestrutivos e luto na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Especialista em psicologia hospitalar pelo INCOR, idealizadora e coordenadora do Auscultare, com o projeto de plantão psicológico para profissionais. Rebeca Botaro T. Caparrose é psicóloga clínica, pós-graduanda em suicidologia, prevenção e pós-venção, processos autodestrutivos do luto na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, especializando em MBA em Gestão de Recursos Humanos na Unip, idealizadora e co-coordenadora do Auscultare como projeto de plantão psicológico para profissionais. Ricardo Araújo é psicólogo clínico, pós-graduando em suicidologia, prevenção e pós-venção, processos autodestrutivos e luto na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, especializando em saúde pública pela Universidade Paulista Unip, mesma instituição da graduação em psicologia. Psicólogo clínico, atua também na área hospitalar e na área de reabilitação neuromotora. É um dos idealizadores e co-coordenadores do Auscultare, como projeto de plantão psicológico para profissionais. É criador da página do Instagram Catarse Ilustrada, com foco na busca por sentido através da psicologia e ilustrações de sua autoria. Por favor, podem começar. Boa noite a todos, me chamo Pamela e vou dividir esta mesa com meus colegas Rebeca e Ricardo. E iremos falar sobre o nosso projeto Acolhimento Psicológico Online em Tempos de Pandemia, um olhar a profissionais de saúde e educação. Antes de iniciar, gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer à comissão organizadora do webinar da Psicanálise pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui em um momento tão delicado, que possamos trazer reflexões, aprendizados e também um acolhimento. Trouxemos o conceito de saúde da OMS, que define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Pensando no conceito de saúde, e acabamos de ver, como está a nossa saúde em 2020? Estamos vivenciando um ano de grandes impactos, de escala mundial com o aparecimento do novo vírus. Muitas coisas mudaram, tivemos que ficar em casa, nos distanciar de pessoas que mudaram, de pessoas que gostamos, os estudos e o trabalho ficou online. Empregadas, tivemos medos, lutos diversos, rituais de despedidas e elaboração de lutos comprometidos. Uma alteração na nossa rotina, né? E pensando em vocês, formandos, que estão lidando com essa mudança em formação, nos estágios práticos. É um momento que gera muitos sentimentos de culpa, raiva, ansiedade e revolta, mas também de muito aprendizado, né? Com o Covid, tivemos muito impacto.
estamos vivendo como já vimos anteriormente, e a saúde mental não está fora dessa. Como estamos vendo nessa reportagem que saiu recentemente, os problemas na saúde mental são a quarta onda da pandemia. E nós, como profissionais de saúde, qual é o nosso papel diante disso, dessa informação, né? Pamela, licença, a apresentação não está aparecendo para a gente. Não foi, né? Foi até onde Foi sim. Foi, né? Eu vou começar de novo. Boa noite a todos. Me chamo Pamela e vou dividir essa mesa com os meus colegas Rebeca e Ricardo. Iremos falar sobre o nosso projeto, Acolhimento Psicológico Online em Tempos de Pandemia, um olhar a profissionais de saúde e educação. Antes de iniciar, gostaria de agradecer, como já estava dizendo, a todos pela presença e também à comissão organizadora do webinar da Psicanálise pelo convite. É uma honra estar aqui num momento tão delicado como esse que estamos vivendo. Para iniciar, trouxemos o conceito da OMS de saúde, que define a saúde como o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidade. Pensando nisso, como que está a nossa saúde em 2020? Estamos vivenciando um ano de grandes impactos, de escala mundial com o aparecimento desse novo vírus. Muitas coisas mudaram. Tivemos que ficar em casa, nos distanciar de pessoas que gostamos, de amigos e familiares. Os estudos e os trabalhos começaram a ficar online. Tivemos muitas pessoas desempregadas, medos, os lutos diversos, rituais de despedidas e elaboração de lutos foram comprometidos também, e alteração na nossa rotina. E pensando que nós estamos aqui no webinar de psicanálise, formado por estudantes de psicologia, como que está essa formação? Como que está o estágio de vocês? É um momento que gera muitos sentimentos de culpa, raiva, ansiedade, revolta, mas também de muito aprendizado, né? Como estamos vendo, com o Covid, tivemos muitos impactos. Como eu estava dizendo, a saúde mental não está fora dessa. Como a reportagem está dizendo, o problema na saúde mental são a quarta onda de pandemia. E nós, profissionais de saúde, qual é o nosso papel diante dessas informações? Diante de todas as mudanças que estamos vivendo, tivemos que nos organizar para uma nova ferramenta, que são os atendimentos psicológicos online, que, por sinal, teve um grande aumento da demanda. Teve que ocorrer uma reorganização na categoria para estar online. Nosso conselho, CFP, já tinha implementado em 2008 a autorização de atendimentos psicológicos online e demais serviços realizados por meios de tecnologias de comunicação à distância. Mas, nesse momento, a resolução foi ampliada e o Conselho permitiu que o atendimento online através de um cadastro de uma plataforma EPSI, não precisando aguardar o retorno da confirmação como era antes. Mas cada profissional tem que ficar atento ao seu conselho regional, pois os CRPs de seu estado e região quanto às medidas de prevenção. O impacto do vírus e a facilitação do atendimento online teve um grande aumento de procura e de atendimentos pelo mundo todo. E com esse suporte do Conselho, nos ajuda a atender uma maior demanda. Agora eu vou passar a palavra para o Ricardo, que falará sobre o programa Razer.
Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Ricardo, que falará sobre o programa Raise.
Vou tentar ver se voltou, porque o som estava funcionando no começo, então talvez tenha sido alguma coisa da internet mesmo. Tá. Só vou checar aqui, eu vou ficar falando para ver se alguém me avisa se tá com o som agora. Tá bom. Quando será que eles pararam de me ver e me ouvir? Eu acho que ver tá normal aqui, pelo que eu tô percebendo na transmissão. O som parou do nada. Agora voltou. Eu acho que agora voltou. Voltou? Vou pedir para me sinalizarem até que ponto eles ouviram. Acho que se você puder retomar só um pouquinho, porque parece que não foi muito que perdeu da sua fala. Retorno sim. O pessoal tá conseguindo me escutar agora? Acho que sim, tô olhando aqui os comentários. Ó, parou no primeiro slide sobre o programa Raising. Ah, Pan, você pode voltar um slide? Então, pessoal, só retomando, por gentileza, sinalizem se vocês não estiverem conseguindo me ouvir. Pode ser que a gente tenha algum probleminha de conexão aí, faz parte do ao vivo, faz parte dessa realidade digital, que a gente vai falar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco com a Rebeca. Então, só retomando sobre o programa Raise, a Karina gosta muito de brincar com as palavras, de criar palavras, de misturar significações em idiomas diferentes. Então, raise é uma palavra composta por ressignificações e acolhimento integrativo do sofrimento existencial, que é um programa que ela desenvolveu com o objetivo de oferecer reflexões e ferramentas sobre um trabalho interventivo, preventivo, nas questões relacionadas ao suicídio, que ela começou a desempenhar a partir de 2018, ali, na verdade ela trabalha com isso já faz algumas décadas, mas foi em 2018 que ela iniciou esse trabalho de pós-venção dentro de uma escola particular que perdeu 2 alunos para o suicídio. Então ela começou com esse trabalho de pós-venção lá, e o programa RAISE começou a tomar um escopo, encorpar ainda mais a partir daí. E falando em significações diferentes desse nome, dessa proposta, raise em inglês pode ser considerado como criar ou cultivar. Então, quem pratica esse projeto, quem pratica essa proposta, essa metodologia, é um raiser, é considerado um raiser pela Karina, então um cultivador, um facilitador, um criador, um cultivador da vida, né, um facilitador desse processo de acolhimento, desse sofrimento existencial.
e um criador de condições para que essas pessoas possam encontrar formas de ressignificar e de entender esse sofrimento. Esse sofrimento que pode ser gerado através de uma situação de crise como um suicídio, como também pode ser gerado através de qualquer outro tipo de perda ou situação de crise. Entendendo isso, a Karina resolveu desempenhar, então, um outro tipo de vertente para o programa RAISE. Até aí vocês estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo me ouvir? Beleza? E aí surgiu... Certo. Tudo certo? Obrigado, Joana. E aí surgiu o RAISE Somos Mudança, Ações do Aqui e Agora. Esse programa surge, esse subprograma, a partir do RAISE, essa ação surge a partir dessa vontade da Karina de ajudar as pessoas nesse período de crise que todos estamos vivendo, que é a pandemia de Covid-19. Em um momento de tantas incertezas, de tantos golpes de todos os lados, seja por dificuldade financeira, seja por afastamento social, do convívio da sua família ou do convívio com seus amigos, seja novas formas de aprender a trabalhar, enfim, tudo isso gera sofrimento, tudo isso gera necessidade de compreensão, de autoconhecimento, e foi em meados de março que a Karina, então, vem com essa proposta para nós, para os seus alunos da primeira turma e da segunda turma de pós-graduação em suicidologia, para que nós desenvolvêssemos juntos uma rede de apoio, criássemos juntos uma rede de apoio, junto com os alunos e professores, tá? Para que cada um, oferecendo aí o que tem à disposição, a sua expertise, as suas possibilidades, para entregar para a sociedade algum bem, entregar para a sociedade algum tipo de apoio. E a gente fez isso partindo de 3 vertentes, de 3 princípios, né? Que nós faríamos intervenções na área da saúde, intervenções e cuidados na área da educação e desenvolvimento humano, e intervenções e práticas integrativas, afinal de contas, é um dos pilares do programa RAISE, um dos pilares centrais. Então, para práticas integrativas como meditação, como artesanato, origamis, não tem como você fazer um curso de pós-graduação, um curso de extensão com a Karina sem aprender a fazer um origami. E olha lá, a Rebeca mostrando pra gente. E o quanto isso é significativo, o quanto traz esperança você conseguir fazer alguma coisa tão bonita a partir de um pedaço quadrado de papel, de celulose. Pode passar. E aí, nós conseguimos construir juntos mais ou menos 30 ações. Essas 30 ações a gente colocou todas aqui, mas a gente não vai falar sobre todas, então a gente deixou destacada algumas delas, como o grupo de compartilhamento e cuidado com sentido, que é um grupo voltado ao cuidador, a esse cuidador, que pode ser tanto um profissional da saúde, quanto um profissional da educação, alguém que esteja ali inicialmente. O projeto foi desenvolvido para quem estivesse dentro da faculdade, para quem estivesse dentro da graduação, que eu e a Rebeca também somos parte desse projeto. Aí tem o grupo terapêutico online para enlutados aí por vários tipos de perda a partir do Covid. Tem o curso de morte e luto, manejo em tempos de crise, da Emanuele e da Thaís, super ótimas profissionais também. Curso de luto em tempos de Covid-19, possibilidade de acolhimento. Nós temos o Educadores, que também é relacionado, que também é direcionado para profissionais de educação. E, se vocês observarem, o nosso projeto de plantão, destacado aí em um tom de vermelho, que é plantão psicológico para profissionais da saúde, e depois, ali no lado direito, plantão psicológico com expansão para profissionais da educação. Porque inicialmente a gente focou nos profissionais da saúde e depois a gente expandiu para os profissionais da educação, mas a gente vai explicar um pouco mais de como isso se deu lá na frente. O que eu posso dizer para vocês é que quando a gente abriu o projeto para profissionais da saúde, a gente não teve muita procura, e conversando com uma paciente que eu tenho, que é da área da educação, que é coordenadora
dentro do Centro de Formação de Coordenadores do Estado de São Paulo, ela me perguntou, você conhece algum projeto que é direcionado a profissionais da educação? E a gente começou a conversar, e a partir disso a gente começou a refletir quem está olhando para esses profissionais de educação. Bom, mas antes da gente falar disso, a gente tem que entender o que é plantão. E para falar sobre o que é plantão, minha amiga Rebeca Botaro vai falar com vocês. Muito obrigado por enquanto. Boa noite, obrigada, Ri. Bom, eu sou a Rebeca, eu faço parte desse trio incrível. Eu gostaria primeiro de agradecer ao convite das meninas da Unifesp, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, vamos falar sobre o plantão psicológico online. Pode passar, Pan. Na fase da criação dos projetos, nós três havíamos escolhido desenvolver alguma ação inicialmente com os profissionais da saúde. Particularmente, eu tenho uma paixão gigante pelo plantão psicológico, então tivemos a ideia de criarmos um plantão para este público. E assim, iniciamos a criação do nosso projeto, mas nós jamais imaginávamos a amplitude que ele teria hoje. E antes de falarmos como se desenvolve o nosso projeto de plantão psicológico, a gente queria trazer uma reflexão e entendimento do que é o plantão psicológico em si. Então, a ideia central dele é oferecer a possibilidade de acolhimento e de ser ouvido. E a partir dessa escuta, questões emergentes poderão ser trabalhadas. Não há temas ou questões que não serão abordados se o cliente trouxer. Qualquer questão que venha incomodar o cliente, ele é, sim, uma questão muito importante a ser falada. A gente precisa deixar muito explicado é que o plantão não tem como proposta o processo psicoterapêutico. E se isso for considerado, é necessário um encaminhamento desse cliente para um profissional terapeuta. Utilizamos o escopo do acolhimento aqui com situações de emergências e urgências, produção de cuidado, alívio de dor, escutativa, empatia, compaixão, reflexões, pluralidade e diversidade da demanda. Mas nós estamos dentro de um webinar de psicanálise. Então, por que não pensar se há possibilidades de psicanálise dentro do plantão psicológico? Utilizando-se da referência teórico, do referencial teórico psicanalítico, o plantonista se deparará com a escuta do inesperado, com a escuta do inconsciente, que no centro de sua repetição de fala, insiste que seja escutado. Então, sim, é possível ter psicanálise dentro de um plantão. Mas eu gostaria aqui de enfatizar que o nosso plantão não possui uma abordagem específica. Como temos atualmente 65 voluntários, deixamos cada um atender na abordagem que melhor lhe cabe. Pois é, como hoje nós tivemos um atraso por questões de internet. O fundo do Ricardo às vezes toca um forró. Então, esses são os desafios do atendimento online. E esses são os desafios que nós, como profissionais, estamos enfrentando todos os dias. Então, trouxemos um pouco deles para vocês. No primeiro contato, normalmente por WhatsApp, com o paciente, é sugerido fazer um pequeno contrato com explicações de como funcionará o atendimento, sendo necessário câmera, microfone, local adequado, se possível privacidade, qual plataforma utilizará, e se for necessário usar aplicativo. Mas nós lidamos com, vamos chamar de ajustamentos criativos o tempo inteiro, como o carro do ovo passando, da pamonha, do abacaxi, a música tocando de fundo, principalmente falta de privacidade dentro da própria casa, internet caindo, ruídos, câmeras desligando. É necessário muita paciência e perseverança para criar planos de contingência, tanto do psicólogo como do cliente. Eu vejo que houve uma mudança muito grande no setting terapêutico. Eu, particularmente, na minha graduação, nunca aprendi sobre atendimento online e quais cuidados eles eram necessários.
quando o paciente se prepara para ir para um atendimento de psicoterapia, eu sempre soube que o processo psicoterapêutico se inicia muito antes da sessão em si. Quando o paciente se prepara para ir, ele vai reorganizando seus pensamentos, ele vai conversando consigo mesmo no transporte, ele fica esperando na sala de espera, e assim, o processo também não se encerra quando o atendimento acaba. Mas, atualmente, no novo setting terapêutico, o processo se inicia apenas a 2 cliques do atendimento. Então, lidamos com diversas intercorrências no dia a dia. Recentemente mesmo, atendi uma paciente saindo do banho, e ela fez todo o atendimento enrolado na toalha na cama. Ela me perguntou se estava tudo bem, por mim sim, e para ela também. Se antes eu imaginava que algo desse tipo fosse me acontecer, jamais. Por isso é necessário um novo olhar para o setting terapêutico e aceitar que essa ferramenta, ela veio para ficar, com seus pontos positivos, como possibilidade de atender qualquer pessoa na parte do mundo, e negativos como esses que eu acabei de citar. Bom, o plantão psicológico para profissionais da saúde e da educação. Com o início da pandemia, os olhares se voltaram muito aos profissionais da saúde e na necessidade de ampará-los. Assim, inicialmente, o projeto foi desenhado para eles, pois enquanto a gente ficava em casa, eles iam trabalhar. Então, pensamos, vamos acolher quem realmente está na linha de frente, está lidando com esse vírus, que deve estar precisando de apoio. Mas, com o decorrer dos dias, a gente sentiu a necessidade de expansão para os profissionais da educação, que eles estavam e ainda estão carecendo de muito acolhimento. Foi necessário um novo olhar e uma validação do sofrimento dos profissionais da educação. Esses 2 são os folders com os links de acesso ao cadastro do nosso plantão psicológico, que são divulgados nas redes sociais para os públicos-alvos. Eles foram desenvolvidos totalmente por nós. Este plantão que nós oferecemos se propõe a fornecer um espaço de acolhimento psicoemocional, emergencial, gratuito aos profissionais da saúde e da educação, que estão sendo afetados direta ou indiretamente no enfrentamento à pandemia Covid ou por consequência dela. O nosso objetivo é disponibilizar esse atendimento durante o período em que durar a pandemia e o seu combate no nosso país. Nós criamos as artes, os formulários dos atendidos, dos voluntários, e iniciamos a divulgação. O nosso início foi em maio de 2020. E agora a Pan vai explicar para vocês como funciona o nosso plantão. Eu irei explicar para vocês um pouco como é a trajetória do paciente durante o projeto. Assim que ele faz o cadastro pelo link, nós, organizadores, fazemos uma triagem inicial para ver se ele é o público-alvo ou não. Se ele não for nosso público-alvo, a gente acaba encaminhando para projetos parceiros que atendem o público em geral. Assim que esse paciente é nosso público-alvo, tanto da educação quanto de saúde, a gente faz o encaminhamento para os voluntários. Esse encaminhamento a gente faz através de a gente vê a disponibilidade de horários que os pacientes se disponibilizam e os voluntários. Encaminhamos o caso para eles com nome, telefone, cidade, e-mail, demanda e horário. Assim, os nossos voluntários fazem o contato, marcam com os pacientes e nos avisa, deu certo ou não deu. Deu certo, eles podem fazer até 3 atendimentos com esses pacientes e, chegando ao último atendimento, se vê se tem a necessidade de uma continuidade para a psicoterapia, podendo ser este voluntário ou outro. No final dos atendimentos, também pedimos que os voluntários preencham um pequeno relatório, onde ele nos fornece as informações do caso e também se há necessidade para encaminhamentos tanto para psicoterapia quanto para psiquiatria, e descreve a demanda. Em casos de encaminhamento, se o paciente precisa ser encaminhado para psicoterapia, a gente encaminha
para os nossos voluntários que se dispuseram a fazer psicoterapia. Neste momento, para nós, o paciente ele se torna do voluntário, finalizando assim o nosso projeto, com o projeto. Na nossa tela está uma cartilha, onde assim que os voluntários fazem as inscrições, é encaminhado para eles. E tem toda a descrição de todo o projeto para eles se orientarem. Frente à demanda que vem aparecendo, tivemos o cuidado de colocar um algoritmo em nossa planilha, inspirado no algoritmo da vida, para identificar palavras-chave relacionadas ao risco de suicídio. Palavras essas como não tem mais sentido, me matar, suicídio, suicidar e desistir. Quando detectadas essas palavras nos casos, a gente tem um olhar diferente. A gente se torna de caráter de urgência e até mesmo um olhar especial para esses pacientes. Aqui estão os nomes dos nossos 65 voluntários, entre eles psicólogos e psiquiatras, no qual eu queria aproveitar esse momento e agradecer profundamente a todos os nossos voluntários, pois sem eles não conseguiríamos dar conta de toda a demanda e enfatizar a importância de um trabalho em equipe. Somos profundamente gratos pela disponibilidade de tempo, dedicação, profissionalismo, empatia e compaixão. E aproveitar a oportunidade e fazer o convite aos profissionais de saúde que queiram fazer parte do nosso projeto. Serão sempre bem-vindos. Pensando no nosso paciente, aqui são nossos dados, que até o dia 4 de setembro, nós tínhamos 310 interessados. Dentre esses casos, 87 foram encaminhados para psicoterapia e psiquiatria, no qual podemos levar uma reflexão, que o plantão tem por si só um potencial de resolver a demanda focal, sendo uma ferramenta crucial da saúde mental, sobretudo em tempos de crise. Esses 356, que tem um total de atendimento, ele tem uma diferença dos 310, pois a divergência pode ocorrer no número de atendimento, podendo ser de 1 a 3, como eu tinha citado anteriormente. Quisemos trazer um gráfico também das regiões do Brasil, para que pudéssemos perceber o quanto que, mesmo estando em São Paulo, e a nossa maior demanda tem sido aqui, o quanto conseguimos uma boa demanda em outros estados. E o que foi facilitador foi a tecnologia, por ser online, e também por termos voluntários de todas as regiões do Brasil. E eu queria colocar para vocês do litoral uma reflexão. Vocês aí de Santos também podem expandir projetos ou até mesmo começar novas ações, assim como a nossa. E trazer também uma reflexão quanto que este webinar também está atingindo grandes regiões do Brasil, graças à tecnologia e esse momento de crise. Agora, eu vou passar um pouco a palavra para a Rebeca, que mostrará alguns relatos dos nossos voluntários e pacientes. O microfone estava desligado. Nós decidimos trazer alguns relatos dos voluntários e dos pacientes para mostrar como os voluntários se sentem atendendo e as mudanças que lhe ocorreram durante os períodos, assim como alguns relatos que foram surgindo de alguns atendidos. Bom, aqui temos um relato da voluntária Sheila, em que ela diz: a minha experiência com o plantão psicológico foi a possibilidade de exercer meu papel como profissional da saúde, transformar em potência o que antes era angústia. Pude escolher e acolher aqueles que sofrem no corpo e no psíquico, os efeitos de mudanças avassaladoras. O Anísio de Brito, um outro voluntário nosso, ele traz uma reflexão muito importante. Eu gostaria de destacar a admiração ainda maior que passei a ter pelos profissionais da educação, pois mesmo em situações tão adversas como o tempo que tiveram que se adaptar à plataforma online, exaustivas cargas horárias a cumprir e pouca valorização e remuneração por seu trabalho,
Em todos os casos que tive a oportunidade de atender, fiquei comovido pela entrega e dedicação dessas pessoas, que muitas vezes deixam de cuidar de si mesmas para oferecer um conteúdo de qualidade aos seus alunos. Infelizmente, essas qualidades que são motivos de admiração acabam também sendo origem de sofrimento, pois funcionando dessa maneira, esses profissionais, estando na terapia, o quanto estão exaustos física e emocionalmente. Tem sido muito gratificante poder contribuir com esses profissionais, principalmente nesse momento delicado do isolamento social, que os deixa tão sobrecarregados. O que tem sido muito bonito de ver com os profissionais se reinventando e se inventando todos os dias, também tem sido motivo de grande sofrimento para eles. Isso eu lhes chamo a olhar com empatia para os professores de vocês também, para todos os profissionais da educação que estão por trás da tela online, pois também estão passando por situações parecidas. Aqui, eu trouxe a gente trouxe um vídeo de uma voluntária que fala sobre como atender os profissionais da educação e prepará-los a enfrentar o dia a dia com seus alunos, que também possuem medo, sofrimento e estresse das aulas online. Eu sou Andréa Silveira, sou psicóloga e faço parte desse lindo projeto de voluntariado e acolhimento aos profissionais da educação. O melhor feedback é quando eles dizem da credibilidade deste projeto, quanto é importante para cada um deles o espaço onde eles podem falar dos seus medos, das suas angústias, das suas dores e poder sair renovados para o atendimento e para o acolhimento às suas crianças que tanto eles se dedicam. É um prazer pertencer a este projeto e vamos juntos, porque temos muito trabalho pela frente. Um abraço. Ela é uma querida. Pode passar, Plá. Decidimos trazer também alguns relatos de pacientes atendidos pelo plantão, para validar o quanto tem funcionado e tem dado certo. Bom, a paciente BFS disse: já estou sendo tratada pela psicóloga e pelo psiquiatra. Foi a equipe do projeto que conseguiu para mim, graças a Deus. Foram anjos na terra por mim. Estou muito grata por toda a ajuda. Sei que agora eu vou melhorar. A paciente SC enviou essa mensagem para um dos voluntários, que era amigo dela e que passou o link para ela se inscrever. Gostaria de lhe agradecer pela indicação daquele atendimento virtual em psicologia. Estou amando. Estou sendo atendida por um profissional. Estou me sentindo tão bem e compreendo muita coisa já nos primeiros encontros. Muito obrigada. A paciente LOB diz: primeiramente, gostaria de agradecer ao programa Raiser pela oferta do atendimento psicológico disponibilizado a nós profissionais da educação. Não poderia deixar de externar a minha gratidão à psicóloga que me acompanhou durante esse período, uma profissional comprometida, experiente, agradável e pontual, que me fez enxergar vários pontos da minha vida que precisam de ajustes. Ajustes esses necessários e decisivos para o meu amadurecimento. E hoje posso dizer que estou me sentindo leve, com o meu coração leve. Gratidão a todos envolvidos nesse processo, nesse propósito. Estou muito feliz e com uma bagagem de ferramentas importantes para manter uma vida leve, uma vida com leveza. Gratidão e beijos no coração. Aqui temos 2 profissionais da educação e uma da saúde. Pode passar. Essa paciente, ela nos pediu para enviar um vídeo que potencializa o quanto o plantão fez diferença na sua vida no momento em que está passando. Sou professora da Prefeitura de São Paulo há 18 anos e o plantão foi muito importante
no momento em que eu perdi uma aluna de 16 anos para Covid-19. Até aquele momento eu estava enfrentando a pandemia com bastante raiva, bastante indignação, e isso de alguma forma me dava uma certa energia, não, digamos assim, positiva, para enfrentar o isolamento e o distanciamento. E exatamente nesse momento veio o formulário para preenchimento, né? Podemos voltar já. Estão conseguindo me escutar? Então? Sim, tudo certo. Perfeito. Bom, pessoal, depois desses agradecimentos, eu também quero ressaltar, também quero reforçar o quanto eu sou grato aos voluntários, a esses profissionais que disponibilizam do seu tempo de maneira gratuita e emprestam os seus ouvidos, emprestam seus conhecimentos técnicos para acolher essas pessoas em sofrimento. Então, eu muito obrigado a vocês. E obrigado também às pessoas que estão confiando na gente dentro do projeto. E por falar em pessoas que estão confiando dentro do projeto, eu queria falar com vocês sobre o quanto essas pessoas estão buscando o projeto, o tanto de profissionais que a gente já atendeu até aqui e, sobretudo, sobre a diferença, sobre a discrepância entre eles. Pode mostrar o gráfico, Pan? Então, a gente traz esses dois gráficos aqui para vocês. Em laranja, são os interessados, a gente chama de interessados, né, as pessoas que se inscrevem para serem acolhidas. Em laranja, são profissionais da educação. Em azul, são profissionais da saúde. E o cinza são pessoas de outros segmentos, que não fazem parte do público-alvo. Então, vocês vão observar que a gente está falando aí de quase 90% dos interessados como sendo profissionais da educação e apenas 7% como sendo profissionais da saúde. A gente começou a se perguntar, depois que a gente viu esses dados, que a gente foi acompanhando, o porquê dessa diferença, né? O porquê que a gente ficou num hiato ali, quando a gente abriu só para profissionais da saúde, a gente ficou esperando e tal, e não vinha, quando vinha era pouco, ou vinha pessoas que não faziam parte do público-alvo, e no instante em que a gente abre para profissionais da educação, foi uma massiva busca. Então, o que aconteceu aí, né? Que fenômeno é esse? Eu queria levantar algumas hipóteses, algumas reflexões com vocês. Pode passar, Pan. Vamos olhar primeiro para esses profissionais da saúde em relação à pandemia. Enquanto todo mundo estava indo para casa, enquanto todo mundo estava ficando em confinamento ou em isolamento social, em distanciamento social, perdão, os profissionais da saúde permaneceram na linha de frente, em sua maioria, fora os outros profissionais que precisam, que fazem parte do apoio ali do operacional, que estão trabalhando ali também nos hospitais, nas linhas de frente, de primeiro, segundo setor, enfim. E o que isso gera nesses profissionais, né? Esses profissionais de saúde são o maior risco dentro de tudo que acontece, são os primeiros afetados por um ciclo de pandemia, por um ciclo de epidemia e posterior pandemia. Então, eles têm o maior risco de serem infectados com a doença, de infectar alguém da família, fora isso, tem a questão do medo de morrer, ou de que alguém da família morra a partir
de alguma forma, de seu envolvimento dentro daquele meio de contaminação. Tem uma questão que é, inclusive, anterior, que é a sobrecarga de trabalho desse profissional da saúde que trabalha muito, que tem poucas horas de descanso, que muitas das vezes dá um plantão atrás do outro. Sabemos que existem profissionais que se automedicam para isso acontecer, para dar conta disso. Falta de recurso, principalmente quando a gente fala da esfera pública, o afastamento da família, o afastamento dos amigos, tudo isso gera um desgaste emocional, psíquico, físico muito grande, imenso. E aí, se a gente para pensar nisso, a gente começa a refletir, poxa, esses profissionais deveriam estar buscando ajuda, né? Em 2003, eu vou trazer para vocês aqui uma pesquisa que foi feita pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Em 2003, essa pesquisa cita que 18% a 57% dos profissionais de saúde, na crise de surto de SARS que teve, essa massiva, esse expressivo número de 18% a 57% de profissionais da saúde apresentaram algum tipo de mazela psicoemocional grave. Ou seja, é necessário que exista políticas públicas, que existam ferramentas também falando ao nível de primeiro setor, também falando ao nível de atendimento particular para esses profissionais da saúde, para que eles tenham condições de exercer o trabalho deles, mas, sobretudo, pessoal, tem uma questão que é a síndrome do herói, sabe? Porque as pessoas, como essas manchetes que a gente trouxe aqui para vocês, de dois jornais, de duas revistas eletrônicas, né, do UOL e do Estado de Minas, que falam sobre o status do herói do profissional da saúde, mas que herói também adoece. E essa é uma questão importante. Dentro dessa pesquisa que eu trouxe para ilustrar, eles apontam essa questão nesse artigo, e a gente começa a refletir. O que faz esses profissionais da saúde não buscarem ajuda? São muitos profissionais que precisam de ajuda. Mas existe uma resistência por detrás. Existe uma crença de que eles precisam dar conta e de que eles vão conseguir dar conta. E, sobretudo, que se eles não conseguirem dar conta, então eles são fracos. Não merecem esse status de herói. E aí eu chego a essa frase, essa reflexão, né? Pior do que acharem que você é um super-herói é você realmente acreditar nisso. Porque vamos combinar? A gente está aqui fazendo essa palestra, esse webinar com vocês, e vocês, em sua maioria, que estão assistindo aqui com a gente, também são ou serão futuros profissionais de saúde. Vocês não são heróis, vocês não vestem capas, vocês não serão heróis, por mais poderoso e por maior deleite que exista nessa posição de conseguir ajudar alguém, de ter alguém te agradecendo porque você conseguiu ajudar essa pessoa a chegar em um outro nível de elaboração ou de desenvolvimento pessoal. Por mais que você esteja nessa posição, assim como médicos, enfermeiros, técnicos, vocês não são esse herói ou essa heroína. Vocês são seres humanos que também precisam buscar ajuda. Existe um preconceito em relação às doenças mentais, né? Então não é surpresa que exista um preconceito maior ainda com médicos ou profissionais da saúde que adoeçam mentalmente. Então a gente tem que começar a quebrar isso. Por isso eu trago essa frase para vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho dos profissionais da educação. Só que antes de falar dos profissionais da educação em relação à Covid, vamos falar dos profissionais da educação em relação a esse desenvolvimento contemporâneo, ocidental que a gente tem e que já é conhecido, né? Os profissionais da educação já são uma parcela da população que é considerada pela Organização Internacional do Trabalho como uma parcela vulnerável da população, e eu estou para dizer uma parcela substancialmente considerável, porque nós temos mais de 2 milhões de profissionais da educação hoje.
E é um número bastante expressivo. Para um país com mais de 200 milhões de habitantes, a gente está falando de um número bem expressivo. Ou seja, isso que a gente está atendendo aqui é pouco em relação a toda essa gama de profissionais que existe. E existe um mal-estar docente que é citado por alguns autores, como nessa pesquisa que a gente trouxe para vocês, que é uma revisão científica literária de 97 a 2006, que aponta um pouquinho dessas questões. Esse mal-estar docente, ele é ocasionado por alguns fatores. Isso eu estou falando fatores predecessores, fatores antecessores à Covid, né? Então, a desvalorização do trabalho em vários aspectos, não só no financeiro, mas em plano de carreira, de desenvolvimento, em benefícios para autodesenvolvimento, autoconhecimento, constantes exigências profissionais que fogem à esfera do trabalho, violência, que um professor, um educador, um auxiliar de classe, um inspetor de alunos, um diretor, um coordenador, a funcionária da limpeza, da merenda, o porteiro, podem sofrer dentro da esfera que eles estão instalados. Crises de identidade que podem acontecer a partir de todas essas mazelas, porque muitos professores têm a profissão como um sentido de vida e, de repente, vê esse sentido de vida como algo adoecedor. E aí, pessoal, a gente pode falar de várias doenças que podem surgir, de vários males psicoemocionais que podem ser desenvolvidos a partir disso. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, síndrome de burnout. Pode passar, Juan. E aí, como fica o professor em relação à Covid? Como fica o educador em relação à Covid? Como fica o profissional que atua com educação dentro disso? Então, eu trago aqui algumas manchetes de jornais, né? E uma manchete me chamou a atenção, que depois eu trouxe e trago para vocês alguns dados, né, disso. Essa pesquisa que mostra o sentimento de alguns professores em meio à pandemia de coronavírus. E como que os professores eles podem estar suscetíveis ao adoecimento psicoemocional dentro dessa realidade. Bom, se vocês observarem, a média de idade dos profissionais que a gente atendeu, dos interessados que a gente atendeu aqui nesse projeto e que estamos atendendo, é uma média de idade acima de 40 anos. Então, não é necessariamente uma geração que nasceu com a tecnologia do jeito que está hoje. Não é uma geração que nasceu com a internet, com um computador, com um smartphone. Então, uma geração que precisou se adaptar. E, de repente, eles se veem necessariamente, obrigatoriamente, tendo que se adaptar a uma realidade para a qual eles não foram preparados, eles não tiveram formação. De repente, a sala de aula, que antes era física, que era um lugar que eles estavam acostumados, com giz e lousa, com canetão, marcador, enfim, com materiais que podiam ser tocados, de repente isso dá lugar a uma sala improvisada, uma mesinha improvisada no quarto do filho, ou embaixo da escada, um notebook que talvez você nem tivesse, você teve que comprar. De repente você tem que se ver nesse lugar completamente diferente, completamente novo, para o qual você não foi preparado, e você continua tendo exigências. E essas exigências ainda são maiores, porque tomam de você um nível de entrega ainda maior, porque você não sabe como trabalhar com aquele mundo digital e como prender a atenção daqueles jovens de uma geração que nasceu com a atenção dividida para vários estímulos. Pensando nisso, pessoal, olha como tudo aquilo que a gente falou antes, que foi aquela revisão de 97 a 2006, olha como todos aqueles sentimentos, como esse mal-estar docente foi intensificado. Então, o Instituto Península, que fez essa pesquisa, apontou vários desses dessas dificuldades emocionais de adaptação, mas ainda assim, os professores se colocam à disposição, os professores buscam formação, eles só não gostariam que fosse uma avalanche tão grande
como está sendo. Os profissionais de educação estão, em sua maioria, sob uma avalanche enorme de informações, de estímulos e de necessidades, e com uma dificuldade muito grande de separar a vida profissional da vida pessoal, da vida marital, parental, enfim. Então, o nosso trabalho aqui dentro do plantão tem muito a ver com psicoeducação também, de ajudar esses profissionais a se organizarem, a se encontrarem em meio a essa avalanche. E aí eu chego a essa conclusão com vocês, que essa alta adesão desses profissionais ao projeto demonstra um grito de socorro. Precisamos olhar para esse fenômeno. É preciso coragem para pedir ajuda. E muitos desses professores tiveram a coragem, muitos desses educadores tiveram a coragem de pedir ajuda. Mas quantos mais não conseguem encontrar essa força? Talvez porque já não tenham. Só para a gente pensar um pouquinho, hoje o dado que a gente tem é de que cerca de 30% da população geral sofre da síndrome de burnout. Ok, 30% da população. Se a gente for levar isso para 2 milhões de professores, olha quantos professores estão precisando de apoio, de escuta interventiva. Daí a importância do projeto aqui. Como vocês puderam ver, daí a potência de um plantão psicológico. Obrigado por enquanto. Bom, para concluir, o que percebemos com tudo isso? Primeiramente, valide seu sofrimento. Comece agora na graduação, comece a se olhar, legitime suas dores, seu sofrimento. Busque ajuda. Isso também é uma questão de autorresponsabilidade. Vimos também que o plantão é uma ferramenta fundamental, que ele funciona, então ofereça acolhimento da maneira adequada, sempre que possível. Estudem e se adaptem à modalidade online, porque ela veio para ficar. Abracem essa possibilidade linda de atender o mundo. Vimos também, criem sempre projetos. O trabalho voluntário é gratificante e, de alguma maneira, e no tempo certo, ele retorna. Podemos ver também como é precário as políticas públicas para cuidar dos cuidadores e de todos os profissionais, e o quanto precisamos disso. Cada história que a gente vai ouvindo pelo caminho são muito assustadoras. E tem algo que nós concluímos e que eu sempre bato muito na tecla, que precisa ser incentivado nas universidades, o pedir ajuda. Nós, profissionais da saúde, não somos heróis sem capa. Nós somos seres humanos, falhos, cheios de dor e sofrimento, autocríticas, exigências, e a gente não precisa dar conta de tudo sozinho. A gente tem colegas para fazer isso, para dividir essas dores. Dividam o trabalho, seus medos, suas angústias, suas frustrações, suas dores. Utilize o autocuidado como fator de proteção. Faça por você, porque se você não fizer por você, ninguém fará. Se a Karina Fukumixo, que é a nossa coordenadora e mentora, como o Ricardo trouxe no começo, ela sempre diz, se estivermos sufocados pelo nosso próprio sofrimento, sem nos olharmos, não podemos fazer nada pelo sofrimento do outro. A compaixão que não serve para a gente, não serve para o outro. Exercite a compaixão primeiro por você. E este alerta que eu estou trazendo não apenas para os profissionais da saúde, também a todos os professores, auxiliares de educação, a tia da merenda, o segurança do hospital, o porteiro, a secretaria. Procurar ajuda é autocuidado, se priorizar, se olhar. Em meio a tantas mudanças, a tantas angústias, mortes, no meio de uma pandemia, onde que a gente fica? Como podemos nos cuidar, então? Bom, antes de começar a cuidar do outro, precisamos nos cuidar e podemos começar nos escolhendo.
A Karina traz uma frase que eu acho linda. Ao se acolher, você se escolhe. Cuidar da saúde física, mental, contemplar um pôr do sol, um banho aromático com música, fazer o que lhe dá prazer, pedir ajuda, mas principalmente comece reconectando-se com o que é significativo para você. Você sabe o que é significativo para você. Se preserve também daquilo que você não quer mais aceitar. E como ela sempre diz, dê uma chance para a vida conspirar ao seu favor. Caminho que a vida te encontra. Para finalizar essa reflexão que eu estou trazendo, quem já andou de avião já ouviu o comissário de bordo falando: em caso de despressurização do ar, utilize a máscara de oxigênio. Coloque primeiro em você e depois no outro. Nós, enquanto profissionais da saúde, vocês como futuros profissionais, precisamos nos cuidar antes de começar a cuidar do outro. Ao se formarem, irão se deparar com diversas demandas, e de demandas difíceis: suicídio, luto, doenças mentais, depressão, ansiedade, e às vezes, no mesmo caso. E muitos desses conteúdos se refletirão em suas vidas. E assim, é necessário se preparar e se cuidar para conseguir dar conta da demanda. Portanto, coloquem a máscara de oxigênio primeiro em vocês, para então colocar no outro. Você não precisa dar conta de tudo. Você é o único e o responsável por sua própria mudança. Comece por você, se escolhendo e se acolhendo. Se acolha e se escolha. Obrigada. Pessoal, olhem essa ilustração que eu fiz. Olhem para esse desenho. Como que esse desenho chega para vocês? O que vocês veem? Sobretudo, vocês já se colocaram nesse lugar ou vocês se veem nesse lugar agora? O que a gente sabe, o que eu tentei transmitir, parte do que eu tentei transmitir aqui, porque cada um vai perceber de forma diferente esse desenho, é quão pesado e o quão difícil é carregar o peso do mundo nos ombros. E a reflexão que eu deixo para vocês aqui é: enquanto profissionais, futuros profissionais de saúde, ou já profissionais de saúde atuantes, vocês têm a obrigação ética, moral, de não se permitir estar nessa posição. Para isso existe supervisão, para isso existem outros colegas, para isso existe a própria terapia, para isso existem várias outras formas de autocuidado. Afinal de contas, não é todo mundo que vai se encontrar na terapia, por mais benefícios que existam dentro desse processo. A gente sabe que não é todo mundo que vai procurar esse processo ou vai se encontrar nele. Então, o que você vem fazendo hoje para não estar nessa posição ou para sair dela? Você não precisa, em absoluto, carregar o peso do mundo sobre os seus ombros. Então, mais uma vez o verbo em inglês, raise, que também pode ter um significado de erguer-se. Erga-se. Acolha-se. Esse é meu recado para vocês. Muito obrigado. E agora, para finalizar, nós trouxemos duas frases, uma da Karina Fukumitsu e outra da Rebeca, para finalizar com esse acolhimento que a gente quis trazer com a nossa palestra e também é fonte do nosso trabalho. O acolhimento é o que sedimenta o solo que foi fragmentado pela dor. O acolhimento é uma arte que vale a pena sentir. Aqui estão uma das nossas referências bibliográficas utilizadas para o nosso trabalho. Agradecer muito
a todos por estar conosco nessa sexta-feira à noite. Deixo disponível as nossas redes sociais, o nosso e-mail do projeto e agradeço novamente a todos. Muito obrigada e está aberta as perguntas. Bom, gente, eu queria agradecer de novo pela fala de vocês. Assim, acho que, enquanto estudante, para mim foi extremamente rico ouvir vocês aqui. E agora a gente vai para as perguntas. A gente recebeu algumas perguntinhas e alguns comentários também. Esse eu recebi no direct, então eu queria ler para vocês, porque eu acho que é legal, né, vocês receberem esse feedback. Estou aprendendo muito, coisas que nunca falam na faculdade, tipo os aspectos práticos na vida, como as pessoas estão sendo afetadas de fato. Acho que isso é bem presente. E aí, eu vou ler as 3 perguntas que a gente recebeu, e vocês veem como vocês preferem responder, se todos quiserem comentar todas, ou que cada um quiser ficar com uma. A primeira é: o que é suicidologia? Existe articulação entre psicanálise e suicidologia? Poderia falar um pouco mais sobre essa articulação? Quais as delicadezas de um atendimento online de um paciente que pensa em suicídio? É indicado? Eu queria entender um pouco o aspecto prático. Como é entender o que é uma demanda urgente no contexto pandêmico? Como compreender o que é emergente? Como isso é ouvido, sabendo que estamos vivendo em um contexto em que muitas coisas são urgentes? Meninas, posso responder a primeira pergunta? Por favor. Tá. A suicidologia é o estudo que tem como foco o fenômeno do suicídio. Surgiu mais ou menos na década de 70 nos Estados Unidos pelo psicólogo Edwin Shneidman, que é o pai da suicidologia moderna. E ele se dedicou a entender esse fenômeno através dos trabalhos dele enquanto psicólogo, através das publicações que ele fez, através dos atendimentos que ele desenvolvia, como as cartas de despedida, que foi um dos trabalhos que ele publicou, e ele é a base dos estudos em suicidologia hoje, que poucas pessoas conhecem e que, na verdade, muitas pessoas evitam conhecer, porque ainda existe esse tabu, né, do que é o suicídio. Bom, é melhor não falar sobre isso, porque se eu falar sobre isso, as pessoas vão pensar em fazer, que é aquela história de que o suicídio pode ser contagioso, né, de alguma forma, mas aí a gente já entra numa outra discussão. Mas, respondendo a pergunta, isso é suicidologia. Suicidologia no Brasil é bem novo. A Karina foi um dos primeiros, talvez a primeira pessoa a trazer os conceitos do Shneidman para cá, desenvolver os próprios conceitos, a trabalhar o assunto de forma tão profunda e responsável, principalmente no que diz respeito à pós-venção. E aí, se surgir a dúvida, eu já respondo que pós-venção é todo ato, toda a intervenção que é feita depois que o suicídio acontece. Então, você vai trabalhar com as pessoas que estão enlutadas por aquele suicídio, os familiares, os amigos. Então, existem dados hoje que não dá para falar exatamente, né, mas existem dados que variam, que a cada suicídio que acontece, que chega à morte da pessoa que escolhe tirar a própria vida, escolhe também uma outra discussão, mas enfim, a cada suicídio que acontece, entre 11 a 60 pessoas, depende da bibliografia que você vai encontrar, outras 11 e 60 pessoas são vitimizadas por esse suicídio, e é com essas pessoas que a gente vai trabalhar. Mas se a gente fala de redes sociais, se a gente fala de um mundo tão globalizado, de alguma forma, aí a gente está falando de um número de pessoas afetadas muito, muito maior. Principalmente se a gente fala de um artista, ou de alguém querido, de um pensador, de um influenciador, ou de um influencer, como se diz hoje em dia. Ri, você quer complementar sobre a psicanálise e a suicidologia? Beleza, posso sim. Você pode repetir a pergunta para mim, Joana? Eu anotei aqui rapidinho.
Só para eu responder direitinho. Claro. O que é a suicidologia e existe articulação entre psicanálise e suicidologia? Poderia falar um pouco mais sobre essa articulação? Posso. Existe sim. Inclusive é a abordagem que eu me encontro, mas não é uma psicanálise tradicional, freudiana. Eu não me encontro com essa abordagem, não quer dizer que ela não possa ser utilizada dentro da suicidologia. Eu diria que qualquer abordagem pode ser utilizada dentro da suicidologia, da prevenção ou da pós-venção ao suicídio, mas quando a gente fala de prevenção ao suicídio, sobretudo, a gente está falando de um processo mais interventivo, por assim dizer. Então, existe uma escuta que é emprestada ali da psicanálise e que é usada em várias outras abordagens, só que essa escuta, ela não é uma escuta meramente ativa, mas ela é uma escuta seletiva, no sentido de saber em que momento que você vai ali criar um apontamento, uma reflexão, trazer à luz algum nível de insight para aquela pessoa. E ao invés de você deixar as coisas muito abertas quando trabalha com suicídio, e existem fases para você atuar nesse sentido, você pode atuar com uma abordagem um pouco mais interventiva. Então, ao invés de uma associação livre, talvez uma associação intencionalmente, dirigida. Então, você vai atuar de forma a fazer com que aquela pessoa, o paciente, o cliente, como você quiser chamar, eu chamo de paciente, com que ele consiga perceber o que naquele momento, você enquanto escutador do que ele está dizendo, já percebeu, mas que ele ainda não entendeu. E você entende, enquanto analista, enquanto psicólogo, que é importante que ele perceba aquilo naquele momento. Mas existe essa questão do insight, né, essa questão catártica, que é importante que o paciente compreenda, que você não dê para ele o material pronto, por assim dizer, mas que ele construa a partir de justamente seu próprio construto intelectual, cognitivo, enfim. Acho que se eu não conseguir responder, pode perguntar de novo, tá? Posso ficar com a segunda pergunta? Você lê para a gente de novo, Joana? Quais as delicadezas de um atendimento online de um paciente que pensa em suicídio? É indicado? Olha, no momento em que estamos, a gente não teve, vamos dizer, para onde correr. Então, o atendimento online está, sim, ocorrendo com pessoas em sofrimento em questões do suicídio. Se o atendimento presencial é melhor, com certeza, mas a gente trabalha no escopo que o acolhimento como prevenção ao suicídio. Então, o acolhimento, ele pode acontecer em qualquer lugar. Ele pode acontecer no meio de um isolamento social. Então, como acolher uma pessoa em meio ao isolamento social? Não precisa estar perto para se estar junto. Então, sim, as delicadezas são maiores, porque nós temos, desde o início da nossa pós-graduação, nós somos incentivados e ensinados pela Karina a formarmos uma rede de apoio com o paciente. Então, essa eu acredito que seja uma das maiores delicadezas ao atender uma pessoa em comportamento e suicídio. Então, como que funciona essa rede de apoio? A rede de apoio, nós conversamos e fazemos um contrato com o paciente, que se em algum momento ele pensar, tiver a ideação suicida, ele irá entrar em contato com essas, por exemplo, 3 pessoas. E nós também temos o nome e o telefone de cada uma dessas pessoas. São pessoas mais próximas ao paciente. Porque nem sempre nós, profissionais, estamos o tempo todo disponível. Muitas vezes estamos em atendimento, não podemos estar em contato com o celular, para o paciente avisar que ele está com a ideação naquele momento. Então, ele chama alguém da rede de apoio dele. E isso também é feito uma interlocução conosco, nos avisando que houve uma tentativa ou que houve a ideação.
quais as delicadezas? É o acolhimento, é a escutativa, é a empatia, é a compaixão, é o saber acolher. E o que eu acho dos mais incríveis, assim, é você não colocar o seu sentido de vida sobre o sentido de vida do outro. Cada um tem o seu sentido de vida. Então, a gente tem que respeitar e suportar, muitas vezes, a falta de sentido do outro. Isso, quando me perguntam qual o maior desafio como um profissional em suicidologia, suportar a falta de sentido do outro. É mais difícil de maneira online? É mais difícil, porque o nosso acolhimento, ele também envolve o tato, ele envolve o acolher, o abraçar, o estar junto, o querer chorar junto com o paciente, se emocionar. Então, a tela deixou algumas coisas mais frias? Deixou, mas possibilitou outras, que é o atendimento longe, pessoas que estão muito longe da gente poder ter o nosso apoio. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente no interior de São Paulo, que está com ideação suicida, e o que eu fiz? Criei junto com ela uma rede de apoio em volta dela, trabalhos voluntários, locais que ela podia se aconchegar, vamos dizer, criar um suporte para quando houvesse a tentativa ou a ideação, ela pudesse ter ali o suporte perto dela, já que eu não estou. Mas acredito que a maior delicadeza que nós profissionais da saúde, como profissionais suicidologistas, é a questão do sentido, não pôr o nosso sentido de vida sobre o sentido do outro, e suportar essa falta de sentido do outro, com uma escutativa, acolhedora e com muita compaixão, que é você pegar aqueles sentimentos de dor do paciente e transformar em atos de amor. Acho que é isso. Alguém quer complementar? Eu acho que já dá para complementar pensando na terceira pergunta. Joana, eu vou dizer o que eu escrevi aqui e você me complementa o resto. Acho que é o que é urgente no período de crise. Queria entender no aspecto prático, como é que se entende uma demanda urgente nesse contexto pandêmico? Como compreender o que é emergente? Como é ouvido? Sabendo que estamos vivendo um contexto em que muitas coisas são urgentes. Sim. Eu acho que já vai de encontro o que a Rebeca estava falando, sobre esse olhar para o paciente, que acho que até mesmo o cuidado que nós tivemos com o nosso projeto de criar categorias que pudéssemos perceber esse risco do suicídio, é porque a gente está falando de vida, né? Então, pensando num contexto de o que é prioridade e o que não é, colocamos, até mesmo pela nossa construção, a vida em primeiro lugar. Não que os outros não sejam importantes, de forma alguma. Eu acho que cada paciente, pensando no projeto, ele é único. Ele deve ser ouvido, ele deve ter o espaço. Então, eu acho que não tem muito como entender o que é urgente ou não é. Até porque o que pode ser urgente para mim, pode ser que para o outro não seja. Então, nós pensando num projeto, acaba que nós vê algo de uma forma geral, mas também na particularidade, tentando sempre olhar para o sujeito. Acho que a pergunta, querendo ou não, complementa o que os dois já falaram, no sentido de estamos ali por cada um. Por isso que retomo a dizer a importância dos profissionais, de estarmos juntos, de fazermos um trabalho em conjunto, porque são muitas pessoas. E olha que o nosso público ainda está uma pequena parcela de tudo. E pensando no momento de pandemia, onde todos sofrem. Cada um sofre de uma forma. Só que o suicídio é uma dor muito maior. A gente teve mais um comentário que eu acho que é legal de ler aqui para vocês. É da Silvana Alcântara. Muito obrigada, pessoal. Estou na fase final do meu curso de psicologia, prestes a atender de forma online. Vocês me ajudaram muito. Gratidão por compartilharem as suas experiências.
E aí a última pergunta que a gente recebeu foi sobre mais informações, como o link de acesso, uma informação mais direta, assim, para quem quer ser atendido no programa e quem quer ser voluntário. Então, se vocês quiserem passar o link, a gente manda até no chat e deixa na descrição do vídeo e a gente já deixa lá bonitinho para vocês. Perfeito, pode ser. A gente já mandou os dois links, tanto dos voluntários quanto dos pacientes. Isso. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta que chegou aqui, né? Então, de novo, eu queria agradecer a vocês pela disponibilidade de estar aqui numa sexta-feira, né? Pedir desculpa pelos percalços da internet e da parte digital, né? Que a gente estava falando. Antes de finalizar a mesa, eu preciso passar algumas informações sobre o evento e alguns agradecimentos. Lembrando que a gente está no Instagram através da página webpsicanalise.unifesp e é por lá que a gente atualiza todas as informações do evento e tira as dúvidas. A gente também faz um post colocando as informações que vocês mandarem para a gente com o link. Lembrar que os certificados são referentes a cada ciclo e que cada participante tem que fazer a sua inscrição no evento e assistir 2 palestras do ciclo para obter o certificado. Essas lives estão salvas no nosso canal do YouTube, então se quiserem assistir de novo, compartilhar, mandar para as pessoas, tá tudo salvo no canal. A nossa próxima mesa acontece amanhã, às 19 horas, e faz parte do nosso segundo ciclo, que é Racismo e Sofrimento Psíquico da População Negra. Eu quero agradecer aos alunos que compõem a comissão, que são Gabriela Neto, Gabriele Modesto, Gabriele Raposo, Maria de Fátima Santana, Mônica Machado, Jéssica Portela e Rubens Del Rey, e o técnico Eduardo Martins, que são responsáveis pela organização e realização desse evento. E, de novo, agradecer vocês, Pamela, Rebeca e Ricardo, por terem compartilhado e pela iniciativa que vocês estão fazendo, que, assim, eu como estudante fiquei maravilhada desde que eu soube do projeto e quis trazer, assim, para o nosso webinar, porque eu acho que isso faz muita diferença e mostra a potencialidade e também as delicadezas da nossa profissão. Eu acho que nesse momento é muito importante a gente discutir, falar sobre isso, e acho que foram 2 horas muito bem aproveitadas aqui. Então, queria agradecer de novo e até a próxima mesa para o pessoal que já vai encerrar a transmissão. Obrigada. Obrigado, pessoal.